A gravação. Só mais uma coisa aqui. Aqui. Apresentar aqui para vocês. Vocês conseguem ver o slide? Aparece aí para vocês a apresentação? Sim. Pronto. Então, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, né? Da nossa formação remota. E hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho com fisiologia vocal. Eu resolvi dividir em duas partes. Então, na parte de hoje, que é a primeira, nós vamos ver um pouco do aparelho fonador, da mecânica da respiração e da propriocepção. Eu resolvi dividir porque fica mais didático, né? Dividir os conteúdos para não ficar muita coisa. E eu trouxe alguns exemplos também para mostrar e vai ser bem legal. Então, a nossa aula de hoje, vamos começar com a parte técnica, como eu tinha falado, né? No nosso primeiro encontro, a gente fez uma abordagem histórica, no segundo, ainda um pouco teórico. E agora vamos iniciar também uma parte teórica, mas que é bem prática, não é? Que é a fisiologia vocal. A nossa metodologia, a metodologia que eu vou passar para vocês é a do canto popular, fundamentado na fisiologia vocal, certo? Então, ok. Eu separei aqui para nós hoje, trouxe mais imagens, certo? Para ficar bem direto e específico, tá? Nós vamos começar falando sobre o aparelho fonador. Então, o aparelho fonador, ele é o sistema do corpo, né? Um dos sistemas dos órgãos do corpo, enfim. Mas ele é o aparelho, o mecanismo, enfim, do nosso corpo que vai atuar na produção, não só da voz, mas nas atividades também ligadas à respiração, também, certo? Então, nós temos aqui no aparelho fonador, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, porque a imagem está um pouquinho ruinzinha, né? Eu trouxe aqui esse esquema para ficar bem claro para a gente, né? Nós vamos falar também de respiração, mas eu resolvi iniciar com o aparelho fonador. O aparelho fonador, na verdade, reúne todo esse sistema aqui que vocês estão vendo, desde o diafragma aqui embaixo até a boca, vamos dizer assim, né? Só que aqui não está indicado a boca. Mas nós temos aqui o diafragma, que é um músculo, né, que está abaixo dos pulmões, como a gente pode ver aqui. Certo? Esse esquema está estático, mas vou mostrar depois um vídeo para vocês. Certo? Então, temos o diafragma, temos os pulmões. Acima dos pulmões nós temos a traqueia, como vocês estão vendo aqui também. Após a traqueia nós temos a laringe, onde vão estar localizadas as pregas vocais. Certo? Sempre penso que é no outro dia o encontro. No nosso próximo encontro, que eu creio é na sexta-feira, nós vamos ver precisamente a laringe, certo? Por isso que eu dividi. Nós vamos ver os músculos que estão envolvidos no canto. Opa. Honey. Boa noite, Honey. Nós vamos ver os músculos que estão envolvidos na laringe, que a gente chama músculos intrínsecos e extrínsecos da laringe. Acima da laringe, né? Tô fazendo esse caminho. Nós vamos ter a língua, a cavidade oral e a cavidade nasal. E o interessante é a gente perceber aqui, olha, que do diafragma até a traqueia nós temos uma região subglótica. Primeiro, a glote, vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Glote, mas a glote ele é o espaço que está entre as pregas vocais. A gente vai ver também um pouco
as pregas vocais já já. Mas nós temos as duas pregas vocais, assim, nessa posição, né? De baixo para cima. E esse espaço que fica aqui no meio é justamente a glote, certo? Então, tudo o que está abaixo da glote a gente está vendo como subglótico, né? Então, essa região aqui subglótica e acima supraglótica. É importante a gente definir isso direitinho para vocês entenderem. O que está abaixo da fonte, que são as pregas vocais, né? O que está abaixo da fonte vai ser a região subglótica. E o que está acima da fonte, que compreende o filtro, é a região supraglótica. Que no caso o filtro vai ser composto de todas as estruturas que estão aqui acima das pregas vocais, né? A questão da língua, da faringe, enfim, nós vamos ver isso também detalhadamente. Então aqui é um esquema geral. Vocês estão vendo o aparelho fonador em sua completude, vamos dizer assim. Mas aqui eu separei um recorte mais ainda preciso dessa região aqui, do filtro, né? Vamos dizer assim. Aqui nós vemos um pouco mais realista, né? O desenho mais próximo, justamente aqui a laringe. Olha, a gente pode ver, deixa eu dar um zoom melhor. A gente consegue ver aqui a laringe, certo? Que é essa região que vai comportar as pregas vocais. E aqui a gente tem as pregas vocais, ó, que não está indicado aqui, mas essas duas pregas aqui são as vocais. Por que a gente chama prega vocal e não corda vocal? Porque geralmente o pessoal usa muito esse termo. Corda vocal, não vou dizer que está errado, porque é um termo bem popular. Mas se a gente for analisar a prega vocal como um músculo, ela é uma prega. Prega no sentido de que ela tem movimento, certo? E a gente não consegue necessariamente arrochar a prega, vamos dizer assim, como uma corda de violão. Por isso que fica meio estranho chamar corda vocal. Mas, dependendo do contexto, da situação, a gente usa esse termo, tá? Nós temos aqui atrás também da laringe o esôfago, certo? A epiglote, a gente vai ver num vídeo já já, bem direitinho, mas eu estou só mostrando aqui o esquema, certo? A epiglote. E aqui nós vamos ter a faringe, só que a faringe está subdividida em alguns espaços, que estão indicados aqui a laringofaringe, certo? E aqui a orofaringe. A orofaringe é bem a cavidade oral, né? Aqui, localizando, né? E a gente também tem a nasofaringe que está aqui em cima, não está indicado, mas a nasofaringe fica aqui. Porque aqui nós temos a cavidade nasal, não é? E aqui a nasofaringe. Aí você me pergunta, para que saber que aqui é laringofaringe, orofaringe e nasofaringe? Porque é aqui onde vão acontecer os fenômenos de ressonância. Às vezes a gente por aí vê, né? Cada pessoa tem o seu timbre de voz, enfim, a gente vê algumas pessoas com a voz mais nasal, outras pessoas com a voz mais oral, mais pra frente, né? Outras pessoas com uma voz mais aqui, olá, tudo bem, né? Então, tudo isso está mostrando justamente em que foco da faringe essa ressonância está vindo, né? Esse som está vindo. Obviamente que após esses espaços aqui, a gente ainda tem aqui língua, dente, né? Dentes e o palato, como está aqui indicado, palato duro, palato mole, enfim. Tudo isso aqui vai interferir no som, na articulação do som. Mas é importante a gente saber essa subdivisão aqui da faringe, porque quando a gente for trabalhar, a gente vai ver os modos de fonação e também um pouco da ressonância, mais especificamente. Eu vou sempre estar falando a laringofaringe, a orofaringe, a nasofaringe, porque a fisiologia vocal trouxe também essa forma de ver a formação do som, né? A gente tem um som aqui na fonte e após aqui ele vai ser modificado do jeito que a gente quiser. Eu cito muito o exemplo dos dubladores, né? Que eles fazem muito ajuste de filtro, a gente chama ajuste de filtro, né? Eu não sei fazer, né? Mas aqueles ajustes que eles fazem são puros ajustes de filtro, que às vezes nem cantores conseguem fazer, né? Pra fazer uma voz, enfim, conseguir um timbre mais infantil, ou às vezes um timbre mais escuro, enfim, vai da questão, da interpretação. Mas eu cito sempre esse exemplo, porque nós cantores, nós também podemos fazer esses ajustes. Porque às vezes nós temos uma música que necessita, às vezes, de uma voz mais oral, né? Uma voz mais para frente, para demonstrar a intenção.
Às vezes é uma música mais comedida, mais contida. Então tudo isso vai interferir. Então é bom a gente entender em que região está acontecendo. Isso também vai estar totalmente direcionado àquela questão das expressões. Lembram da voz de peito, voz de cabeça, voz mista? Isso aqui também vai estar atrelado. Mas os registros vocais, que a gente vai ver na próxima aula, eles vão acontecer aqui, ó. Deixa eu descer aqui, na prega vocal. Por isso que não faz sentido a gente dizer que a voz é de peito e que a voz é de cabeça ou que a voz é da mista, enfim. São termos pedagógicos, como a gente viu ontem na aula de metodologias, mas fisiologicamente não tem nenhum sentido dizer isso, tá? Então é importante a gente entender como acontece a formação da voz e o que está envolvido, né? Pra gente, às vezes, não ficar perdido nessa coisa de sensação e procurar a voz na cabeça e não acha a voz na cabeça, enfim. Certo? Então deu para entender bem essa questão do aparelho fonador? Alguém tem alguma questão, uma dúvida, algum apontamento? Fique à vontade para fazer. Alguém quer fazer algum apontamento? Não? Então vamos lá na frente. Então eu separei aqui depois do aparelho fonador para a gente falar das pregas vocais, certo? Esse desenho a gente vai ver já, mais especificamente. Mas antes eu queria mostrar para vocês, e aqui eu vou ter que compartilhar para a apresentação, para compartilhar a minha guia de áudio. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Vocês conseguem ver a minha guia do YouTube? Só confirmem para mim, para não... A guia do YouTube tá aparecendo para vocês? Tá sim. Me diz só o som. Vou soltar um pouquinho do som. Tá saindo? Tá. Ok, pronto. Obrigado. Então, nós vamos ver aqui um exame, né, muito comum, laringoscopia, mas existem várias formas de fazer hoje em dia, né, pela boca, pelo nariz, enfim. Mas o que eu trouxe aqui, eu achei muito interessante esse vídeo, é que ele vai mostrar o comportamento das pregas vocais na fonação e precisamente na produção do som, certo? Aí a gente vai ver a animação, não, a realidade, né, e depois eu vou fazer os apontamentos sobre a prega vocal, tá? Então preste bem atenção, veja muito bem esses movimentos, os tons que ele está produzindo, né, conforme a orientação da pessoa que está fazendo o exame aqui. Então vamos lá assistir. Perceba um padrão de vibração, ó, bem uniforme nesse tom, né? Respira. Ainda deu uma tossida. Presta atenção nesse tom agora que ele vai reproduzir. Deixa eu repetir aqui mais uma vez. Preste bem atenção na mudança da prega vocal. Ok. Então aqui ainda no vídeo, deixa eu só parar aqui. Pronto. A gente tá vendo aqui o comportamento básico da voz. Nós temos ele reproduzindo esse tom aqui, né? É um tom numa região confortável para ele. Percebam que quando as pregas vocais vibram, como eu apontei, elas estão num ciclo bem uniforme, olha. As bordas que a gente chama da prega vocal estão sempre, ó, encostando, fazendo movimento, certo? Percebe também, ó, quando ele respira, aqui é puramente a glote que eu falei para vocês, né, lá na imagem. Esse espaço aqui entre as pregas vocais.
Tudo isso que está aqui de lado e aqui de lado são musculaturas que a gente vai entender depois quando for ver sobre a laringe. Mas tudo que está aqui nesse espaço, que a gente vê muitas coisas de anatomia por desenho, e quando vai ver no real, eu fico muito impressionado, né, assim, ao ver. Eu nunca vi, assim, de real, né, alguma coisa, por exemplo, uma laringe dissecada, alguma coisa desse tipo, mas aqui é bem real, a gente consegue ver. Então, todas as musculaturas que estão envolvidas nessa abertura, nesse fechamento da prega vocal, nesse estiramento, no encurtamento, a gente vai entender também, mas elas estão por aqui, certo? Então nós temos aqui a glote, como eu falei para vocês, as pregas vocais aqui. Ele está reproduzindo um tom confortável, vemos um padrão de vibração bem uniforme. Mas logo aqui na frente, a gente vê uma mudança de tom, né? Ele primeiro faz... Vou pegar aqui, ó. Ele faz um som, um ataque, para poder fazer o... O que é que ele fez? Ele fez um glissando, né? Ele fez um... Começou com uns ataquezinhos ali. Perceberam que nesse grave... Olha o tanto de massa que a prega vocal teve, porque ela encurtou. Olha só, vamos repetir. Ai, passei, desculpe. Olha, ela encurta, né? Ela se encurta, diminui, e depois ele vai pro agudo e ela se estira. É justamente esse o movimento para a produção dos tons, certo? Eu quis trazer esse vídeo para vocês entenderem bem essa questão. As nossas pregas vocais elas vão funcionar conforme a altura do som que a gente quer produzir. Antes do som ser um tom assim, como ele está cantando, o som ele é bem basal, que a gente chama o registro basal, né? A gente vai ver na aula de registros vocais, que é esse registro aqui. Não tem altura. É o início da minha voz. À medida em que eu vou... É que eu não vou conseguir, vai quebrar. Mas, por exemplo... Um tom... Só um momento. Seja bem-vindo, amigo. Um tom médio pra mim, né? Então elas estão vibrando. Mas se eu faço... elas vão estar bem esticadas, né? Então eu quis mostrar bem esse movimento para vocês. Então as pregas vocais a gente vai ver esse esquema daqui a pouco, mas antes eu vou logo aqui para um outro vídeo, já que eu estou com a tela também compartilhada. Quero que vocês vejam... Deixa eu fechar esse. Que vocês vejam a prega vocal em funcionamento mais numa atividade de canto, né? Ali a gente viu ele produzindo um tom uniforme e tal, mas aqui nós vamos ter 4 cantores líricos, né? E vocês vão ver bem essa interação, eles vão cantar alguma coisa e vocês vão ver a interação, as mudanças de abertura nas pregas vocais de cada um cantor. E preste atenção, que às vezes a gente consegue definir a que frequência, né? Se tem a mulher cantando mais agudo. Se você conseguir identificar isso no som, observe bem as aberturas e os fechamentos para você ver, o som está mais agudo, então ela estirou, entendeu? Vamos tentar fazer essa experiência, tá? Vou soltar aqui. Parece uma imagem muito bonita, né? Assim, de início, mas... Isso eu não sei o que é isso. Aqui é epiglote, ó. Tudo isso aqui é epiglote, cada um, né? José, acho que você não compartilhou a tela. Ai, foi. Nossa, calma. Só um momento. É porque eu tenho que mudar pra aba, no caso. Agora tá, né?
Agora sim. Seja bem-vindo, amigo. Eu tô só dando boa noite pro pessoal tá entrando, tá? Deixa eu voltar agora. Então, deixa eu voltar um pouquinho do início, que eu fiz uns comentários da imagem, só pra vocês entenderem. A imagem não é muito bonita de início não, né? Mas depois vocês vão entender. Que aqui é pelo nariz, né, no caso. Eu tinha comentado que a epiglote vai aparecer, só um momento. Ó, aqui é a epiglote, não essa região aqui, cada um. Deram uma tossida, né, bem... Respiraram. Então nós temos aqui, deixa eu só compartilhar o slide aqui de novo. Estão vendo, né? A imagem das pregas vocais. Então a gente viu ali no vídeo essa interação e essa reprodução de tons diferentes, né? O agudo do tom feminino, os graves, enfim. Eu trouxe também esse vídeo para a gente ver a interação, né, da prega vocal funcionando em outra configuração, né, que não necessariamente a da fala. Então aqui, nós temos nesse esquema aqui que eu trouxe para vocês, por isso que eu quis destacar, porque ele já vai se interligar com o que a gente vai ver de respiração. Então nós temos aqui o início de um ciclo vibratório, né, da prega vocal. Nós temos aqui as duas pregas, né? Isso aqui que a gente chama são as bordas, certo? Que se encostam, enfim. Isso aqui embaixo seria justamente o fluxo aéreo, o ar. Quando ele chega aqui, nas pregas vocais, que estão fechadas, ele vai gerar uma pressão, que a gente chama de pressão subglótica, que está abaixo da glote. Lembra daquele conceito inicial, né? Então, a partir daqui, ele vai gerar uma resistência que vai fazer com que a prega vocal comece a abrir. Então, a gente vê aqui, ó, o início desse ciclo. O A está representado por esses pintinhos aqui. Nessa segunda, a gente já vê um afastamento das bordas. Nesse terceiro aqui, a gente já vê um afastamento completo. E logo depois, o encerramento do ciclo, certo? Só que esse ciclo aqui de vibração, ele acontece muito rápido. Essa imagem aqui tá mostrando bem devagar, né? Destaque em cada momento, mas isso acontece muito rápido. Aí a gente vai passar, de fato, para a parte da respiração, que está ligada a essa daqui, certo? Mas deu para entender, ó, prega vocal, isso aqui. Eu vou voltar para essa imagem, certo? Só um momento. Aí, deixa eu ver aqui a tela. Aqui mesmo. Pronto, então nós vamos agora iniciar justamente a parte da mecânica da respiração. Eu trouxe esse esquema bem básico aqui para explicar para vocês.
Lembra que a gente falou da questão do diafragma, que não se canta com o diafragma, não é? Quando a gente inspira, essa inspiração que a gente faz, geralmente a gente, assim, por força do hábito, a gente quer fazer, levantar muito essa região clavicular, né? A gente fazer. Mas, na verdade, a respiração ela é mais baixa, né? Se a gente for entender. Não vai dar para mostrar para vocês aqui comigo, mas pelo desenho vocês vão entender. Prestem atenção nesse primeiro esquema aqui. Quando eu inspiro, o ar ele vai entrar e automaticamente os meus pulmões vão o quê? Se inflar. Tá vendo esse movimento da seta que está fazendo de expansão, não é? E a partir do momento em que os meus pulmões inflam, automaticamente o meu diafragma ele desce. Certo? Ele desce para haver mais espaço para o ar ficar. Entendeu? Mais expansão do pulmão. Então aqui nós temos toda uma musculatura envolvida, musculatura intercostal, que a gente chama, externa e interna. Temos a musculatura do diafragma, certo? Mas entendam que o diafragma, ele é um músculo involuntário. Por isso que a gente não canta, tipo, cante com o diafragma, não tem como. Ele está participando do processo de fonação. Mas não necessariamente a gente pega o diafragma e fica fazendo assim para cantar com ele, né? O que vai ditar esse controle é justamente a minha inspiração, o meu fluxo aéreo. Quando eu inspiro, então eu tenho uma expansão dos pulmões, meu diafragma ele se contrai, então ele desce e eu tenho mais espaço. O movimento contrário, que é um movimento passivo, né? Porque ele quer voltar à posição inicial, é justamente o de empurrar o ar. Daí vem o termo que a gente viu também na aula passada de apoiar a voz. As pessoas tiram apoiar da voz daí. Tipo, quando o ar vai sair pela expiração, né? Eu inspirei. Vou soltar o ar, digamos que eu vou soltar com um tom. Então esse movimento de manter essa corrente de ar contínua é o controle dessa pressão junto com o diafragma e os pulmões ao mesmo tempo. Só que o apoio que as pessoas tanto chamam é justamente isso, né? Apoie. Mas só que quando as pessoas pensam em apoio, elas pensam em fazer força na região do abdômen, do tórax, né? Aí a pressão é contrária, não é o que a gente quer. Quando a gente faz força, a gente traz pra cá. Então, vai ficar... se eu pensar em colocar a barriga pra dentro e apertar, né? Eu não posso fazer isso. Certo? O que eu tenho que perceber é a minha inspiração. E no momento em que eu for soltar o ar, eu tentar manter uma constância dessa corrente. Claro que isso, quando a gente vai cantar, vai mudar totalmente dependendo da dinâmica da música, da potência que você quer dar tal emissão e tudo mais. Certo? Mas basicamente o processo de respiração é esse: inspirar, expirar. Eu vou colocar lá no grupo depois um vídeo que foi até de um edital aqui da cidade, que eu fiz algumas videoaulas sobre esses temas também. E tem um vídeo que é sobre a mecânica da respiração. Lá tem alguns exercícios de conscientização, certo? Da respiração. Um que eu falo é justamente esse: é você inspirar, sentir muito bem a expansão, né? Pulmões, tórax, abdômen, tudo. E quando você for expirar, você soltar com S. Mas você manter uma constância. Porque geralmente a gente pode fazer, se não for bem treinado, o seguinte: não tem... Tá, está frouxo, né? Aqui embaixo. Então esses exercícios, eles fortalecem a musculatura. Aí daí vem também a questão de qual é a respiração para cantar, né? Aí vem os vários nomes que eu já ouvi, né? Eu aprendi também assim, mas depois eu fui ver que, né, tava estranho ali, tava incoerente. Mas as pessoas falam muito a respiração diafragmática. Pensem comigo. Se o diafragma ele está envolvido na respiração, ele vai estar envolvido em qualquer tipo de respiração, certo? Logo, não faz sentido eu dizer que a respiração é diafragmática, tipo assim, classificar como um tipo. Naturalmente, a respiração é diafragmática. O que é que a gente vai ter de diferente? É justamente o trabalho com a musculatura, a expansão dos intercostais. Então, existe um termo chamado inspiração
coxodiafragmática, abdominal, enfim, tem vários termos. Mas o que eu geralmente falo e oriento é que você pense em expandir e você vai sentir a necessidade de quanto de ar você vai precisar ou não. Porque às vezes a gente quer encher muito e sobra ar. E isso acarreta alguma coisa na dinâmica da música. Então, quem faz essa engrenagem, essa mecânica, é o cantor, ou a pessoa que vai falar, no caso, né? Então, se ela percebe que ela vai precisar de mais fluxo aéreo porque aquela nota é uma nota mais forte, mais cheia, ela vai automaticamente buscar mais ar. Só que o que a gente vê nas pedagogias, algumas pedagogias, é uma espécie de muita valorização dessa questão da respiração. A respiração ela é essencial, no canto mas ela não é o principal. Existem professores que ficam martelando nas primeiras aulas de canto em exercícios de respiração. Não estou dizendo que não se deve fazer, mas não é o foco. Porque quem vai condicionar a sua respiração é você mesmo a partir da sua demanda de repertório. Você vai entender esse mecanismo, como eu expliquei aqui para vocês, e vai aplicar na sua respiração, na sua forma de respirar e na demanda que você precisa. Quando eu entendi isso, aí toda aquela coisa que tinha na minha cabeça, dessa coisa de diafragma, de apoiar, sumiu. Porque é bem mais prático, é bem mais claro entender dessa forma. Entender os processos e buscar um controle, né, das musculaturas, de como eu respiro, e da saída, né? Porque o que difere é você pode ter muito ar, né? Ah, nossa, a pessoa tem um fôlego enorme, né? Mas na hora de soltar o ar, como é que está esse controle? Daí vem os exercícios que a gente já viu, que eu mostrei, né? Esse do S, tem também o dos estacatos, né? Eu vou mandar o vídeo lá no grupo, vocês vão poder fazer depois, se vocês quiserem. Mas esses exercícios, eles fortalecem essa musculatura, porque quando ela não está muito trabalhada, a gente vai sentir, começa a doer um pouco, é tipo academia, quando você vai quem faz, né? Nos primeiros dias você sente dor, né? Porque a musculatura ainda está se tensionando e está se acostumando. Então, o respirar para cantar é dessa forma. Então, você pode até sentir um pouco de incômodo, uma fadiga, né? Porque a região não está trabalhada. Mas aos poucos, se você tiver uma rotina de exercícios, claro, isso também é importante ressaltar, você vai perceber que a sua musculatura vai responder. O condicionamento vai estar ali presente e você não vai precisar ficar pensando demais, né? Tipo, eu tenho que respirar agora, respira por onde? Pela boca, pelo nariz? Não, mas encheu aqui, encheu ali. Não, o foco não é esse. O foco é você automatizar esse processo e usar a saída, o controle do fluxo a seu favor, certo? Então, para explicar ainda melhor desculpe, essa questão desse movimento, porque aqui está o desenho estático, eu também trouxe um vídeo para a gente entender essa movimentação interna, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu apresentar a guia. É um vídeo falado, eu vou deixar até a explicação também, mas é um resumo do que eu falei, mas aqui tem em 3D, fica bem mais fácil vocês pensarem essa imagem, né? Mental, vamos dizer assim. Tá? Então vamos lá. Tá aparecendo para vocês, ok? Ok. Vamos lá. Respiratório humano. Sistema respiratório humano. Os seres humanos têm um sistema respiratório bem desenvolvido que consiste de narinas externas. A cavidade nasal abre para a parte posterior da faringe. A faringe que eu expliquei lá, né? A faringe que eu A expliquei. parte mais alta da cavidade faríngea é chamada nasofaringe. Atrás da cavidade bucal e da laringe estão localizadas a orofaringe e laringofaringe. A laringe é uma estrutura triangular constituída principalmente de cartilagens, músculos e ligamentos. É um órgão curto que conecta a faringe à traqueia. A epiglote é uma espécie de porta para o pulmão, garantindo que apenas o ar ou substâncias gasosas entrem e saiam dele.
Já, substâncias líquidas e sólidas não entram no pulmão, pois a epiglote fecha-se, permitindo a passagem somente ao esôfago. A traqueia é uma estrutura tubular de aproximadamente 12 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. O tubo traqueal é suportado por um anel de cartilagem no formato de um C incompleto. Em intervalos regulares, para prevenir o colapso do túbulo. Estende-se até o meio da cavidade torácica, onde se divide em brônquio primário direito e brônquio primário esquerdo, Uma parte mais que entram específica, nos só para pulmões. aprofundar. Em cada pulmão, o brônquio se divide e redivide para formar o brônquio secundário, brônquio terciário e bronquíolos. Que por sua vez se subdividem em muitos Essa aí é dutos mais a parte de alveolares, trocas gasosas, né, que acontece na respiração. Mas ela vai falar depois que levam uma aos parte que é alvéolos importante. ou sacos aéreos. Existem cerca de 300 milhões de alvéolos nos 2 pulmões. Uma membrana pleural de camada dupla cerca os pulmões para sua proteção. A camada externa da pleura permanece ligada à parede da cavidade torácica. O espaço entre as duas membranas pleurais é chamado cavidade pleural e contém fluidos secretados pela sua parede que reduzem o atrito e facilitam o movimento dos que eu falei pulmões. da respiração. Ó. É essa a mecânica que acontece. Sistema Vou destacar aqui para vocês essa questão. Deixa eu voltar aqui para a tela. São muitas abas, calma. Deixa eu só fechar para não me atrapalhar. Tem um gato aqui, né? Mas vamos lá. Vocês conseguem ver o slide? Sim. Pronto. Sim. Então aquele movimento lá que eu mostrei pra vocês pelo vídeo, acho que ficou bem mais real, não é? Pera aí, gente, só um momento. Calma aí. Pronto. Então, como eu estava falando, o vídeo trouxe uma visão mais realista dessa questão e é justamente aquilo que acontece. Aquela expansão e volta, certo? Então, fechando essa questão que a gente viu, né? Lembram também aqui do esquema da prega vocal que eu falei, certo? Nós vamos fechar com o tema de propriocepção. Também lembrei aqui dessa questão da postura, que é super importante na execução da respiração, certo? Então não adianta a gente ter uma postura meio fora do eixo, que isso também está ligado com a propriocepção, certo? Porque isso faz também uma forma de, né, segurar a musculatura, né? Então a posição exata para a gente cantar seria com o corpo totalmente ereto, certo? E a propriocepção, o que viria a ser a propriocepção? É justamente um conceito que vai reunir todas essas sensações desses ajustes. Quando a gente faz alongamento corporal, quem pratica yoga ou outras coisas, a gente está trabalhando a propriocepção, que é uma própria percepção de si, do corpo. Isso no canto é super importante, principalmente no treino da respiração. Por isso que eu quis evidenciar esse conceito da propriocepção. Sempre quando a gente for fazer qualquer ajuste, qualquer exercício, qualquer coisa, a gente tentar internalizar muito essa sensação para que auxilie na automatização, né? Principalmente a questão da respiração, quando a gente não está ainda acostumado com aquela questão, né, de não ficar pensando nas fases da respiração. Então a propriocepção ela vai ajudar bastante nisso, nessa forma de
mentalizar, né? As conexões cerebrais vão fazer ali o papel de fazer essa ligação e automaticamente você tem uma respiração, um condicionamento respiratório adequado, certo? Mas vale ressaltar que isso depende muito também da rotina do cantor e do esforço dele para isso. Você não vai precisar passar várias horas do seu dia fazendo exercícios de respiração ou outras coisas, não. Mas você precisa ter pelo menos uma constância e uma orientação, não fazer de qualquer forma, né? A gente vai ter uma aula da nossa formação que vai falar sobre cuidados vocais, então é super importante a gente pensar também nisso, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Deixa eu só... Se alguém quiser. Deu pra entender? Ficou claro? Deixa eu botar só o chat. Ah, Alan, pode falar. Não tava vendo aqui o chat, não. O gato quer participar da aula. É, que aqui... Pode falar, Alan. Tá escrevendo, né? Eu acho. Alguém tem alguma coisa que quer perguntar por áudio? Quanto a Alan pergunta, gente, hoje eu lancei lá no grupo o convite para quem quisesse participar da consultoria. Ninguém se manifestou, né? Eu quero. Então, assim, se alguém que está aqui ainda quiser participar, que não fez ainda a consultoria, dá para participar hoje, tá? Eu sei que tá. Eu gosto de avisar para que a pessoa se prepare, né? Mas se você estiver aí preparado e quiser participar, a gente faz, certo? Aqui é a dúvida de Alan. Gostaria de ir até... Ok. Deixa eu... então, esse desconforto muito provavelmente está associado a uma fadiga vocal, que vai acontecer pelo uso intensivo da voz, mas que você pode diminuir, vamos dizer assim, principalmente a intensidade. Porque geralmente quando a gente está em sala, eu sei como é isso, que eu tenho experiência também com aula, e dependendo do público, se for criança, enfim, automaticamente a gente quer sobressair, porque a gente quer controlar a situação. Então, a gente automaticamente fala mais alto, num volume acima do normal, da nossa emissão. Por exemplo, como eu estou falando aqui para vocês, no volume uniforme para mim. Mas, digamos que eu estivesse numa sala e eu precisasse levantar a voz, então, à medida em que a minha intensidade de voz aumenta, a minha vibração da massa da prega vocal, né, as pregas vocais elas também vão vibrar e elas vão cansar, né, as musculaturas vão cansar. Então você vai sentir um desconforto. O que é que eu posso indicar? Porque eu não estou dizendo que você não vai sentir, certo? Pelo uso constante, é tipo um cantor em turnê. Pelo uso constante você vai ter a fadiga vocal, mas você pode diminuir pensando justamente nisso. Em não utilizar muito volume, né, sempre buscar essa emissão mais leve, por mais que o contexto peça que você se imponha, mas não buscar gritar, né? Gritar e fazer com que sua musculatura trabalhe demais, porque ela cansa, né? É músculo, né? Ele cansa. Então, basicamente é isso. Não vai sumir, mas você pode dar uma diminuída. E outra coisa, sempre tá tomando água, né? Água em temperatura ambiente, para não ressecar também a mucosa, que isso também vai fazer parte do incômodo, né? Toda região aqui a gente sente incômodo, né? Na garganta em si. Acho que deu para responder, né? Não sei. Eu ia falar, tem uma professora no IF que ela usava um microfone. É A voz Maiara, dela era né? muito baixa. Sim. Então, existem também as questões do volume, assim, natural da voz das pessoas, né? Tem gente que tem uma voz naturalmente mais baixa, no sentido de volume, certo? Então, imagine só uma pessoa que tem uma descompensação de volume, vamos dizer assim, precisar gritar, certo? Gritar, tipo, impor a voz. No caso dessa professora que eu conheço, sei quem é. Ela já tem uma questão de volume natural da voz dela, né? Ninguém pode reclamar, tipo, sua voz é baixa por quê? Porque é fisiológico, é dela, né? Mas se ela fosse se ela impuser a voz, né, num contexto e
for além da conta, ela vai sentir. Então, muito provavelmente, ela deve ter sido orientada, não sei se ela procurou uma orientação por fonoaudiólogo, a usar um amplificador. Né? Um amplificador que pode ser uma caixinha de som, enfim, algum sistema, para que ela não use justamente a voz demais, né? Não trabalhe demais. É tipo o cantor popular que precisa do microfone. Imagina você tá cantando, fazendo uma apresentação num auditório e você não tem microfone. As pessoas podem até ouvir um pouco da sua voz, mas você vai estar tipo assim, né? Então é mais ou menos esse princípio, né? Joselite falou, falta de exercícios. Não necessariamente é falta de exercício, como eu falei para Alan. A questão da fadiga ela vai existir porque a gente usa a voz. E quem usa muito, como professores, né, principalmente, enfim, pessoas de telemarketing, né, que usam muito a voz, eles vão sentir isso. O que é que a gente pode fazer é diminuir o efeito colateral, vamos dizer assim, né, da fadiga, buscando utilizar a voz em doses corretas, para não, tipo assim, passar do limite. Por quê? Porque os problemas vocais, geralmente, eles surgem a longo prazo, então a gente não percebe. Ali tá o mau uso da voz, né? A gente, não tô sentindo nada, não, eu grito, faço isso, não sinto nada. Não é a curto prazo, é a longo prazo. Aí, de repente, você surge com uma fenda, um calo. A gente vai falar isso na aula de cuidados da voz. Vou trazer algumas imagens pra gente entender. Às vezes eu gosto de dar um choque de realidade. Não tô dizendo que vocês não têm essa consciência, mas tem gente que não tem. E que fica fazendo mesmo esse desmerecimento. Eu não sinto nada, eu grito, faço o que eu quiser. Mas quando a pessoa se vê numa realidade de ter ali o seu aparelho fonador e você às vezes não conseguir nem mais falar por causa de um calo ou de um nódulo, ou seja lá o que for, aí você pensa de fato nos pequenos detalhes que você poderia ter observado, né, na sua caminhada. Então José, Sim. minha dúvida era em relação ao uso do microfone, porque normalmente eu, pelo menos, não estou muito acostumado a cantar assim, sem microfone mesmo. Uhum. Só violão, normal. Só que, recentemente, eu e Bia, a gente tava começando a ensaiar mais com o microfone. Aí eu queria saber alguma dica para o uso, tipo, de se acostumar, para ainda mais a gente que, tipo, canta junto, para Uhum. as duas vozes soarem bem com o volume juntos. Então, essa questão do microfone ela é bem delicada, por quê? Porque a gente tem que analisar vários aspectos, pelo menos na minha visão. Talvez outras pessoas pensem diferente. Mas a primeira coisa é o tipo de microfone. Porque geralmente o microfone com cabo, ele é unidirecional, né? Ele tá só tem essa direção. Então, o tipo de microfone vai influenciar na forma como você vai posicioná-lo. Entendeu? Porque às vezes você tem um microfone e você não usa todo o potencial dele porque você não posiciona. Às vezes fica assim, ou às vezes fica demais assim, né? Tem várias formas de usar que o pessoal cria, né? Mas se for um microfone unidirecional, como é esses de cabo, geralmente, que é muito comum, a gente tem que manter essa posição. E outra coisa é não aproximar demais. Mas isso também vai estar relacionado a uma questão de equalização. É por isso que o cantor ele está muito ligado ao técnico do som, né? De som. E esse é sempre um problema. Eu já passei por muitas experiências em que o técnico de som não dá brecha para você falar, porque geralmente eles acham que eles dominam tudo. Mas quem manda na equalização da voz é o próprio cantor. Então, se eu estou com o microfone, ele pode ser o melhor que for. Mas se eu achar que o volume está baixo e eu estou precisando compensar na minha emissão, eu vou falar, aumenta o volume. E ele vai dizer, não, mas se aumentar vai dar microfone. Não. Então, é esse diálogo. Eu geralmente penso no uso do microfone por esses pontos, né? Tipo, equalização e o volume, né? Porque se eu tenho um microfone e ele está numa captação de volume baixa, eu vou gritar da mesma forma que eu tivesse sem o microfone, entendeu? Então são esses detalhezinhos que a gente sempre fica atento, né? Você sempre chegar... Rani, eu não escutei direito a pergunta de Thales, eu não sei se foi essa que eu vou fazer agora, mas, por exemplo, o grupo que eu participa ainda, porque por causa da pandemia a gente parou, que era só com mulheres, a gente não costuma usar equipamentos de som no ensaio pelo fato da gente não ter mesmo uma estrutura, né?
E aí a gente sempre ensaiava acústico mesmo, assim, sem microfone, sem nada. E quando ia apresentar, aí tinha som, tinha microfone, e era uma dificuldade, assim, principalmente para mim, Flávia, que a gente tem menos experiência, justamente nesse ajuste da voz. Às vezes eu estava fazendo back vocal, fingindo, né, que fazia back vocal. Eu pensava que minha voz não estava saindo, porque eu não conseguia ouvir, sabe? E é muito estranho. Sabe o que é Aí, assim, isso? Sim, pode terminar. Pode terminar. como é que a pessoa faz, assim, para a gente que tenta fazer algum projeto assim, né? Como é que faz para se adaptar, assim? Lembra do conceito que eu falei de propriocepção? Tá muito ligado a isso aí. Infelizmente, existem as questões de não ter equipamento à disposição, mas se você puder ter, você ensaie com o equipamento, para você ter noção de como está saindo a sua voz, certo? Eu sei que tem essas questões de a gente não ter, eu já tive de ensaiar muitas vezes sem microfone, enfim, mas o tempo, se você tiver mais experiência, às vezes isso nem vai lhe trazer tanta dor de cabeça. Mas para quem não tem ainda muita experiência de ter cantado em vários espaços com tamanhos diferentes e tal, vai sentir o que você sentiu. Por isso a recomendação é sempre, se vai cantar de microfone, se fazer o possível para ter o microfone. Se não, vai ser uma questão de tato mesmo na hora, né? É uma dificuldade que está muito atrelada à experiência e à vivência. E é justamente essa vivência que vai lhe orientar na própria percepção, porque automaticamente, quando você consegue entender esse mecanismo do microfone, em qualquer lugar que você for, você vai. Talvez você precise mudar alguma coisa do som local, mas você já vai estar ali com aquele padrão. Tipo assim, eu percebo muito isso em mim. Eu já cantei muito na igreja, né? Então eu era acostumado com microfone, né? E quando eu chegava em outros locais, às vezes era um local maior, aberto, eu sentia a diferença, né? Mas logo eu pensava, não, então vou diminuir aqui um pouco a emissão e vou tentando conseguir equilibrar até me sentir à vontade. Porque é muito ruim você chegar num lugar e cantar com o microfone que você não passou o som e você, enfim, todos esses detalhes que a gente sabe que envolve muito isso, essa questão de som. Então é muito importante a passagem de som e também o retorno, enfim, para vocês verem como é muita coisa ligada uma à outra. O microfone está ligado ao retorno, e se não tiver um retorno, afeta ali, se não tiver isso aqui, afeta o outro. Então é bem complicado, mas é uma vivência que a gente vai buscando, né? Nem todo mundo viveu tudo, mas a gente vai buscando experimentar. Mas nesse caso aí de não ter mesmo equipamento é muito complicado, porque não tem o que fazer, né? Mas se for possível, sempre buscar ensaiar com equipamento para você ter a mesma noção de realizar da questão do cantar mesmo, né? Do quanto você vai imprimir de potência, enfim, tudo isso. E isso influencia também na fadiga que você vai ter depois dessa atividade, né? E tal. Eu já percebi isso uma vez. Eu nunca tinha cantado por mais de 3 horas. Não ininterruptamente, parava, claro, mas eu não tinha experiência com isso, mas a minha primeira experiência que eu tive eu senti a fadiga. E logo eu percebi, falta de vivência, mas agora consegui pensar melhor, né? Distribuir um repertório, até a questão do repertório. Distribuir o repertório com diferenças de tonalidades que vão trabalhar as minhas regiões em lugares diferentes. Que diga se você começar um show, uma apresentação com a música lá no céu e não sai do céu, no final é que você vai para uma música mais calma e sua voz está destruída, entendeu? Então tudo isso também influencia. São muitos detalhes relacionados. Deu pra... Deu para entender, sim. Pronto. O Alan colocou aqui, fazer exercícios antes ajuda, logicamente, mas sim. Se você vai usar a sua voz, principalmente de manhã, você como é professor, fazer exercícios simples de vibração, é porque isso também seria de outra aula, mas eu vou dar uma adiantada aqui. Existem exercícios universais que a gente faz, a vibração labial. E também fazer uma boca que usa, que é a boca fechada. Isso sempre em tons confortáveis e com pouco volume. Porque geralmente as pessoas associam você colocar muito volume no exercício e parece que vai dar certo. Depois eu vou fazer uma vibração labial, faço bem forte. Não. Vai dar ali um pane. Principalmente se você acordou para dar aula, né? Enfim.
E você já chega com essa carga, dessa força toda na região aqui do trato vocal, aí é difícil. Mas exercícios universais da vibração, né, a boca que usa e algumas outras que eu também vou citar, são super importantes. Você faz ali 5 minutinhos antes de você, de você começar a aula e você já vai sentir a sua musculatura dar uma aquecida. Obviamente que você não vai estar com a musculatura totalmente aquecida, porque isso à medida do desenvolvimento da atividade. Mas esses exercícios simples antes facilitam bastante, né? Eles dão... Porque quando a gente acorda, principalmente, tá tudo mais inchado porque estava em repouso, né? Então a gente sente dificuldade para falar e para cantar, né? Então é bom sempre aquecer, né? É importante. Você sobre essa deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Ah, conheço, eu sei quem é. Não tem pra ninguém. Se você quer viajar muito, mas Só um muito momento, eu barato... vou compartilhar aqui a tela. Um guia. Mesmo. A 1, 2, Tá 3 saindo aí pra milhas tem vocês? os melhores preços da internet. Tá. Vamos ver um pouquinho aqui, Dos né? outros, Eu não concordei com essa expressão aqui desses jurados, não. Porque tá claramente... Eu ia dizer claramente claro. Tá claramente mostrado aí que ele tá com problema, né? Quando ele foi fazer... Bem, bem mais, bem mais... Você percebeu que o som não tava completo? O que é que aconteceu? O fechamento glótico, né? Que é o fechamento da prega vocal. Vou fazer como se estivesse assim. Mas elas estão assim, né? Nessa posição. Quando ele foi fazer esse agudo aí, né? Bem mais, por alguma coisa que só investigando mesmo a voz, né? Por exame. Mas pela questão sonora, dá pra perceber que tá tendo vazamento de ar. Que pode ser, talvez no caso dele, até uma fenda. E ele nem saiba que tenha. Que fenda, a gente vai ver isso também na aula das questões do cuidado da voz. É tipo uma pequena abertura entre uma prega vocal e outra na hora de fechar, por um mau uso também, depende de muitos outros fatores. Então esse agudo que ele deu aqui, ó, eu vou até repetir, vou até aumentar um pouquinho o volume. Perceba bem que tem um vazamento de ar e a nota não fica completa, né? Tipo assim, cheia. Bem mais, bem mais. Ele faz. Eu não vou conseguir mais. Bem mais, bem mais. Porque não fechou direito, entendeu? As bordas têm que, né? Encostar. Vamos ver aqui de novo. Porque teve uma experiência que eu tive, né, que fazendo os exercícios, que tipo, tem alguns barulhos que faz a nossa voz em algumas regiões Sim, quando a gente tá com pigarro. Tipo, a voz não tá limpa. justamente. Ah, parece um pouco também, né, que tipo, faz Isso, pode, mas aqui nesse caso, se você for analisar mais precisamente porque pense bem, ó, ele vai começar a música aqui numa região confortável, ó. A quebra que ele fez, ó. Som sobre som. Que ele poderia ter feito. Som sobre som. Deu uma quebrada aí na mudança do registro, né? Mas assim, eu vou fazer até um comentário. O Rick Valen, ele foi um calouro do Raul Gil, né? Que tá numa idade já, né? Tá bem mais velho do que... Mas ele foi... Calouro. A voz dele no início, deve até ter outros vídeos, era diferente dessa, né? Pra você ver como o tempo altera muito a qualidade vocal. Mas eu não sei, eu não posso nem julgar também isso, eu não sei como é o hábito de cuidado da voz dele, mas aqui é muito claro que não tá correto não, né? Pra mim, eu não diria que é correto não. Tem alguma coisa estranha, entendeu? Mas é uma questão de se investigar. Que ele tá cantando bem, ele canta bem, tem uma afinação, uma dinâmica, mas a emissão tá difícil aí em algumas partes, né? Inclusive, tem um caso que, tipo, acho que de voz. Já é de voz cansada, porque a cantora é muito boa no caso. Mas tem um vídeo, acho que é da Multishow, da Glória Groove, que ela tá cantando, que ela tava com a voz. Eu senti, né, pelo menos, que ela tava com a voz meio cansada em algumas músicas. Que dá pra perceber, sabe? É, Mas que a técnica tá perfeita.
Que dá pra perceber que por mais que a voz esteja cansada, ela tá fazendo do jeito certo. E ela, que é uma artista que faz shows, né? Ela tem um uso, ela dança, canta ao mesmo tempo. Ela tem um uso muito intenso da voz. Então, assim, não sei se ela tem à disposição dela um preparador vocal, enfim. Ela deve estar fazendo reabilitação sempre, entre um show e outra, apresentação e outra, hidratando a mucosa, fazendo nebulização o que for possível, né? Porque hoje em dia tem tecnologias mil para isso, só que é caro, né? Nem todo mundo pode ter à disposição um profissional ali, tipo, a todo momento, né? Mas para você ver, né, que até nesses casos tem mesmo uma descompensação pelo uso extremo, né? Mas não quer dizer que a voz daquela pessoa é aquilo naquele momento. Mas aqui no caso do Rick, não estou desqualificando, tá? Vale ressaltar. É claro que a voz dele tá bem desgastada pelo tempo e aqui ele nem respeitou, né? Porque ele poderia ter baixado um pouquinho a tonalidade aí da música, né? Pra cantar mais confortável, mas às vezes a gente quer que a música brilhe demais e acaba extrapolando, né? Mas aí é questão pessoal. Mas ele é um bom cantor, sim, entendeu? Vamos ver aqui só para pro final como é que, algumas outras mudanças. Já satisfaz. Tem uns pontos que a voz tá bem plena, ó. Dentro do bombom há um licor. Ó, licor plena aí. Ir até que um dia chegue, enfim. Oi? José, eu entrei pelo celular para fazer um comentário aqui. Tem Hum. outra parte aí também que ele dá, eu acredito que é o mesmo tom, porém fica bem, bem claro assim a rouquidão dele, sabe? Como se fosse um rouco Já mesmo. para depois aqui? É um pouquinho antes dessa parte aí, eu acho que é 3 minutos e 40 segundos. É, porque tá. Ele não alcança plenamente mais esse tom, né? Porque, enfim, a idade dele, né? Mas, não que ele é velho, velho não, mas em comparação ao que ele era antes, né? Mas não tá bom, não. Assim, pode soar bonito esteticamente, que o povo aí né, ficou eufórico e tal, mas saúde vocal aí tá um pouco longe, tá? E Se ele cantar uma música desse jeito, Não, fica sem voz. e eu já tive de acompanhar algumas outras apresentações, ele sempre tá nessa emissão de voz. Acho que tem uma versão que ele canta até, não sei se a Alan já viu, é My Heart Will Go On, que ele faz um... Eu vi que ele tenta imitar várias vozes, né? ele... Mas enfim, é show, né? É TV, né? Todo mundo É. leva... Mas em termos de... Eu não vou dizer que tá bonito, assim... Tá saúde, saudável, não tá. Felizmente não. Mas... Eu lembro agora que o pessoal sempre brinca, os humoristas, com José de Camargo, os que imitam, né? Ele fala assim, imita o José de Camargo, ele faz assim, de 95... Acho que é o microfone dela, tá ligado, aí tá interferindo. Aí o pessoal diz assim, você quer o José de Camargo de 95 ou de 2015? Porque a voz dele mudou muito, né? Mas é por essa questão mesmo da saúde, né? Que não cuidou. Porque eu vi que tem idosos e tal que tem uma voz. Se você tira pelo próprio The Voice Mais, que teve agora, né? A última temporada, a primeira temporada. Muitas pessoas ali já na terceira idade com muita longevidade vocal. Óbvio que ali tem edição um pouco de áudio, mas a pessoa precisa ter a voz ali, né? E é tudo questão de cuidado de voz mesmo. Às vezes, como eu falei, as pessoas não veem os problemas a curto prazo, elas acham que não existe. Aí desvalidam essa questão de cuidar da voz. Mas é aí que mora o problema, entendeu? Porque aos poucos vai surgindo essas debilidades. Felizmente, né? Automaticamente ele... Porque, como eu falei pra você, o Alan comentou aqui, ele puxa a respiração porque ele precisa de ar para fazer a vibração, entendeu? Tá compensando. Porque o fluxo de ar é o que vai fazer as pregas vocais vibrarem. Só que, como ele não tá com alcance muito bem ajustado, ele vai tentar compensar com força de onde ele de onde sair, de onde for. Aí aparece o quê? Na cara, aparece no pescoço. Isso é muito claro, a gente vê em outros cantores, não só ele. Porque às vezes não tá preparado para aquele ajuste. Porque não é uma música que se canta assim, tipo, como um parabéns para você, né? É uma música que tem... Essa música Sonho de Ícaro, ela é bem... Ela tem muitas nuances, né? Então você precisa estar aquecido, enfim. Então
Ele vai tirar força de onde não tem. É porque ele está cantando de microfone. Imagina se ele estivesse sem o microfone, né? É dessa forma. Mas são esses pormenores que, se a gente for observando e dando a devida atenção, a gente consegue perceber a diferença, né? Pequenos cuidados que a gente tem, hábitos, mudam bastante o resultado da nossa voz e como ela vai ficar no futuro. Mais alguma dúvida, gente? Você veio até de consultoria. Essa a consultoria hoje foi com o Rick Valen. É isso, né? E foi bom esse exemplo do Alan, porque essa música que ele tá cantando é uma música da MPB, uma das músicas bem mais conhecidas, né? Assim, e é uma música bonita, né? Que tem toda uma mensagem. E ele fez também a interpretação dele, cheia de... que ele é bem espalhafatoso, assim, né? Gosta bem de... Mas essa música que quem gravou foi o Biafra, né? Isso. E a voz dele do Biafra originalmente é aguda, né? E ele fez até em falsete, se eu não me engano, nas gravações originais ele preferiu fazer falsete e não voz plena. Que voz plena seria o que ele tentou fazer aí, né? Botar o visceral, mas o Biafra ele faz mais bem mais, uma coisinha mais aqui. Ele ainda faz até uns ornamentozinhos. Isso vai também da estética. Tem cantores que não se preocupam com essa coisa de potência, não. De estar com a voz ali toda pá, na hora, entendeu? Vai trabalhando um registro mais denso com um registro mais leve, vai fazendo essa dinâmica. Porque se você der só o registro pesado na música do início ao fim, você termina a música rouco. E a gente vê muito isso, né? Os artistas que gravam coisas em estúdio. José, Pode falar. José, sábado eu vou fazer uma pregação através do meu grupo de oração pelo Instagram. Assim, tanto como pregador, como professor também que foi colocado aí, quem vai trabalhar com a voz, é interessante que antes a gente também faça alguns exercícios, né? Então eu já começo a fazer de agora. Assim, é bom, ou só no dia mesmo. Como eu falei, o condicionamento, essa rotina, ela independe de você ter uma demanda. Mas no dia é importante que você faça antes, sim. Mas que essa questão de exercício seja presente na sua vida como um todo, entendeu? Entendi. Mas que você deve fazer antes, sim. Uns 20 minutos antes. Porque não adianta você fazer tipo 1 hora antes, aí a voz esfria, aí você perde todo aquele aquecimento, entendeu? Ah, tá certo. Sempre falando o aquecimento sempre pouco antes do uso da voz. Tá certo. Ok. Inclusive, eu convido vocês a assistirem, Eu né? vi aqui que você colocou no bate-papo, né? @aliança com Cristo, né? O grupo de oração. Cristo. Muito às bom. 18 horas. Às 18h30, viu? Sim. Certo? Tá bom, obrigado pelo convite para todos. Todos convidados a assistir, né? E a voz falada, apesar de ser um mecanismo diferente do canto, mas os princípios são os mesmos, né? Porque fonação está interligado. Mas saúde e técnica vocal existe para voz cantada e para voz falada. Por isso que a gente não deve esquecer nunca disso e cuidar da própria voz. Na aula de cuidados vocais, quem puder assistir, né? Que às vezes um não pode, mas eu creio que vamos torcer para todo mundo participar dessa aula, vocês vão ver muito essa realidade. Que assim, eu gosto de mostrar para as pessoas as consequências de um mau uso da voz, mas não é tocar terror, né? Tipo, veja aí, se não fizer isso, é para a pessoa entender e ela se dar conta de que, né? Pode não ser favorável para ela. Mas é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? José, eu queria, não sei se você tem aí o cronograma, mas eu queria só ter uma ideia dos temas das próximas aulas. Sim, dos temas. Deixa eu só abrir aqui para eu lembrar. Que o projeto eu fiz. Até baixei hoje aqui, só um momento. Aqui. Deixa eu descer. Pronto, a gente já teve terceiro encontro hoje, né? Fisiologia da voz 1. O próximo seria Fisiologia Vocal 2, que é musculaturas intrínsecas e extrínsecas da laringe e os moldes de fonação. Seria o próximo encontro, certo?
Aí o quinto, fisiologia vocal 3, para encerrar, porque eu dividi em 3 partes, que vai ser a registração vocal, ornamentos e efeitos, né, da voz. Aí o sexto é rotina de condicionamento vocal, como organizar e atender às necessidades do cantor. Vou dar pincelar algumas coisas importantes. A sétima é aspectos do repertório e da interpretação. E a última, a gente encerra com saúde vocal, cuidado e prevenção. Então essa a grade curricular. Então, essa aula aí que fala sobre registro, eu tô com a garganta ruim, registro de voz, essas coisas, tipo, seria a aula que eu tiraria aquela minha dúvida que eu falei, que às vezes eu fico sem saber qual é a região que eu canto. A partir assim, tudo é importante, mas, assim, a partir da fisiologia 2, que a gente vai falar das musculaturas, é importante você ter essa noção das musculaturas, porque está muito atrelada ao registro vocal, entendeu? Essa visão do registro vocal. Se você puder seguir a ordem assim, mas eu sempre vou estar em cada encontro fazendo uma revisão do que foi antes e complementando. Que eu quis dividir dessa forma para otimizar dessa forma para poder contemplar várias coisas, né? Assim, apesar de que um número grande assim de videoaula, de 8 videoaulas, mas eu quis contemplar o que fosse possível, né? Porque é muita coisa, né? Eu pincelo coisas principais, assim. Se a gente for analisar a fundo, Maria, não para mais não. Sim, tô vendo aqui. Infelizmente com essa pandemia, né? As coisas estão difíceis, né? Porque quem não tem espaço físico, né? Enfim, depende de outras coisas. Mas eu sempre estou aberto a isso, certo? Precisando, é só entrar em contato que a gente faz orientações vocais, enfim. Estou sempre aberto à procura. Mais alguém? Então, gente, por hoje a gente fica, né? Não íamos ter consultoria, mas o Alan sugeriu muito bem ali o vídeo e deu certo como uma consultoria. A gente se encontra no caso, só vou confirmar aqui. É sexta-feira mesmo, se eu não me engano. Quarto, dia 16. Sexta-feira. Aí a gente dá uma pausa no final de semana, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Volta na. Tem aula no feriado de Tiradentes. Na quarta. E tem 19, 21, 23 e 24. Eu coloquei assim, um dia no meio, assim, pra intercalar. E também pelo prazo, né? Porque a gente recebeu essa questão do prêmio, e a Terran também deve estar nessa condição, e a gente tem que entregar logo a contrapartida, né? Aí tô correndo contra o tempo. Muito mesmo. Eu tô no meio do meu computador, deu prego logo quando eu tava editando. É porque você tá fazendo gravado, no caso, né? Porque minha internet aqui, ela é até estável, mas o meu modem não é. Então cai muito. Assim, né? Então eu fiquei com receio. Certo. Eu de início sempre pensei em fazer assim com a transmissão só para ter mais interação, né? Mas o edital ele faz mesmo essa abertura. Pode ser aula gravada, enfim, de qualquer forma. Mas é isso, gente. Obrigado por hoje. Qualquer coisa estamos aí. Sim, vou compartilhar lá no grupo o vídeo que eu falei dos exercícios de respiração, tá? Para quem quiser fazer, fica à vontade. Boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.